Meus amigos, minhas amigas, certamente não apenas de Campinas, essa cidade que tem um pedaço de Minas na sua história e no seu coração, mas amigos e amigas de toda a região, de várias partes de São Paulo que aqui vieram hoje, meu querido Carlão, meus caros companheiros, deputados federais, deputados estaduais, permita saudá-los nessa extraordinária figura humana que a todos encanta. Célia Leão, uma alegria enorme poder vê-la, o seu exemplo, a sua energia, a sua vontade, olha, de ajudar a sua terra e a sua gente, é algo que anima muito a todos nós que acreditamos de verdade na política. Quero saudar os inúmeros prefeitos e quantos prefeitos e prefeitas aqui presentes, a figura da Cristina, olha que clareza de ideias, que coragem, que força, Cristina, que você nos passa. Olha, eu estou impressionado, eu não posso ter outra palavra. Carlão havia me chamado para fazermos uma reunião política aqui em Campinas, de várias que nós temos feito por aí, mas ele não faz uma reunião política. Carlão me dá a oportunidade, isso para quem acredita na boa política, vocês não têm a dimensão do que representa. Carlão me dá a oportunidade de, mesmo que por algumas horas, olhar nos olhos de tanta gente representativa, que talvez se outra fosse a minha atividade, eu não poderia com elas me encontrar e dizer aquilo que eu penso. E a política é uma atividade, que eu acho que estou falando para políticos que compreendem a importância séria do que é efetivamente política, mas eu me refiro à política na dimensão exata do que essa palavra representa. A política feita com dignidade, com respeito ao próximo, a política como instrumento de melhoria da qualidade de vida das pessoas, eu não tenho dúvidas. É a mais digna das atividades que alguém possa desempenhar em sociedade. Que pena que tantos e tantas pessoas tenham usado da política para alcançar benefícios, não para os outros, mas para si próprio, e vem denegrindo a atividade política. Essa é uma preocupação, Carlão, que todos nós temos. Mas eu me animo a ver essa juventude com determinação, com disposição, dizendo que quer participar. Me animo a ver as mulheres do PSDB que nos acompanham em todas as nossas caminhadas. Ao ver aqui meu queridíssimo Araújo, a rapaziada da Força Sindical, que também caminha comigo já pelo Brasil inteiro. Ao ver o movimento sindical, ao ver os companheiros, novos parceiros do Solidariedade, já aqui levantando seu brado em favor das mudanças que o Brasil precisa ver. Ao ver aqui os companheiros do Tucanato, do PSDB, da diversidade tucana, tantos e tantas companheiras que se reúnem para aqui. Talvez essa seja a primeira indagação que de alguma forma nós devemos nos fazer. Por que nós saímos de casa e tantos aqui viajaram centenas de quilômetros para nos encontrarmos por algumas poucas horas? É porque nós temos dentro de nós algo que talvez nem todos identifiquem com tanta clareza. Mas cada um dos que estamos aqui temos uma responsabilidade com esse Estado, com esta cidade, com as suas cidades e com o Brasil. Eu estou aqui hoje, não para fazer mais um discurso para vocês. Estamos há quase 11 meses da eleição, ou 10 meses da eleição, não importa. Mas eu estou aqui hoje para dizer a vocês, como um brasileiro, lá de São João del Rei, lá das Alterosas da minha Minas Gerais, há tantos e tantas paulistas, paulistanos, ou enfim, imigrantes de várias partes do Brasil, para dizer que eu não perco a minha capacidade de me indignar com tanta irresponsabilidade, com tanta falta de patriotismo que tem tomado conta do governo federal. Nós estamos aqui não nos encontrando fisicamente apenas, nós estamos nos encontrando, Carlão, na nossa responsabilidade, na responsabilidade daqueles, Cristina, que não se deixaram cooptar
nesse governismo de cooptação que envergonha o Brasil e afeta a nossa própria democracia. Nós estamos aqui para dizer àqueles que estão no Palácio do Planalto e acham que o Brasil lhes pertence, que aproveitem o tempo que lhes resta, porque dentro de muito pouco tempo a decência, a dignidade e a competência vão voltar a governar o Brasil. Não porque o PSDB, o Solidariedade e nossos aliados querem, mas porque os brasileiros se cansaram de ver o Brasil permanentemente perdendo ranking de competitividade e apresentando-se hoje com a mais perversa das equações econômicas que qualquer país pode viver: inflação alta, crescimento baixo e a perda da credibilidade do país perante o mundo. Jamais, Carlão, jamais, companheiros e companheiras que aqui estão, jamais o Brasil precisou tanto da união dos seus homens de bem, daqueles que acreditam do fundo da sua alma que é possível sim enfrentar aqueles que hoje estão no poder para permitir que o Brasil se reencontre com a sua história e construa um novo destino. Muitos dizem, Carlão, que as dificuldades são grandes. Pois eu vou dizer a vocês, ao reencontrá-los, muitos aqui eu já conhecia, e ao encontrar e conhecer tantos outros, eu quero afirmar que dificuldade eles é que terão, porque nós que estamos aqui não estamos em razão de um cargo público, não estamos em razão de alguma recompensa pessoal que possam ter durante o processo eleitoral. Estamos porque, como disse, somos nós, do PSDB, ao lado dos nossos aliados, quem temos a responsabilidade de reintroduzir mais uma vez no Brasil a seriedade perdida. Tenho andado, e andado muito. Essa madrugada, às 3 horas da manhã, cheguei de Belém do Pará. Há 2 dias antes estava no Centro-Oeste e há 3 dias no Nordeste. Não me canso de andar. As pessoas me perguntam se eu estou cansado, Carlão. Eu saio de encontros como esse, e desse aqui especial, é reenergizado, é com a coragem redobrada, e muito mais do que isso, com a determinação cada vez maior de fazer a minha parte para conduzir o PSDB ao seu destino. Porque hoje, aquelas conquistas vindas lá de trás, e tantas ilustres figuras do PSDB se lembram dela. Aqui está o Beto Goldman, aqui está Medistami, aqui está a José Aníbal, aqui está Macris, Vanderlei e Cauê, aqui estão companheiros e companheiras que acompanham a trajetória do PSDB há muito tempo e que fizeram ao lado de vocês a mais importante travessia que esse Brasil viveu na sua contemporaneidade. Foi o Plano Real, foi a estabilidade econômica que possibilitou a maior das distribuições de renda havida nas últimas décadas do país, com o fim do perverso imposto inflacionário. Não preciso elencar para vocês filhos de Mário Covas, de Fernando Henrique e de tantas ilustres figuras do PSDB, aliados de Geraldo Alckmin, de José Serra nas suas lutas políticas, as conquistas que o PSDB trouxe para o Brasil. Mas são exatamente essas conquistas que a ineficiência, a irresponsabilidade e a incapacidade de gestão do PT colocam hoje em risco. Por isso, esse não é, companheiro Carlão, um encontro comum para mim. Não é fácil um mineiro se apresentar aqui depois da redemocratização, talvez, hoje apenas um talvez como o primeiro candidato não paulista do PSDB à presidência da República. Isso, para mim, aumenta muito a responsabilidade. Posso não ter tido a oportunidade de nascer em terras paulistas, mas levarei comigo, se couber a mim essa responsabilidade, os valores de Mário Covas, os valores do PSDB de Fernando Henrique, a decência e a operosidade que marcaram alguns dos mais importantes homens públicos desse país. Portanto, é olhando no retrovisor da história, colocando os olhos naquelas conquistas lá de trás, que para muitos também era impossível,
que nós devemos nos inspirar a partir delas para agora sim olhar para frente e mostrarmos a cada brasileira e a cada brasileiro de todos os cantos desse Brasil que esse aprendizado do PT no governo tem custado muito caro aos brasileiros e que mais do que nunca existe uma mudança segura que nos levará à estabilidade, ao crescimento sustentável e à superação da pobreza, não apenas da sua administração, como parece gostar de fazer o PT. E essa alternativa é o PSDB e é cada um de vocês, cada um dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças que estão aqui, cada dirigente partidário, mas principalmente cada cidadão que tire também do seu coração e da sua consciência a força necessária da responsabilidade para construirmos um novo caminho. Hoje, Carlão, é uma marca nessa caminhada. E a política, me permitam, ao final, apenas externar um pouco do que passa no meu coração. A política é uma atividade diferente. Ela permite que você encontre pessoas de outras regiões do país, de outra formação profissional, de nível social distinto, e de alguma forma com ela se encontre e crie ali uma relação que você não consegue direito explicar, que faz parecer aquela pessoa já um amigo de infância, e faz parecer mais ainda que é um amigo que você levará por toda a vida. A política me deu a oportunidade de ter alguns amigos dessa forma, que me parecem amigos da minha mais tenra infância e parceiros por toda a minha vida. Eu falo isso porque aqui, ao meu lado, está um amigo que se transformou em meu irmão e é um exemplo do qual vocês podem se orgulhar pela sua conduta, pela sua coragem e pela vontade de servir a sua gente. Líder Carlos Sampaio, irmão Carlão, muitíssimo obrigado pela oportunidade que você me dá ao lado dos nossos colegas e dos nossos companheiros para falar a sua gente. Portanto, minhas amigas e meus amigos, agora nós estamos apenas esquentando os motores. Não vamos achar que vai ser moleza, mas ninguém vai tirar de nós a nossa convicção. Ninguém vai tirar de mim a minha determinação e a minha vontade de falar a verdade sempre. E a verdade é que eles estão fazendo muito mal ao Brasil. A verdade é que a gente merece muito mais do que nós estamos tendo. A verdade é que pro bem do próprio PT, se ainda quer representar alguma coisa na história da política brasileira, está na hora deles fazerem um longo estágio na oposição para, quem sabe, se reencontrarem com os valores perdidos, quando tem as jogadas do anel, para que voltem a ser um partido com um projeto de país e deixem de ser aquilo que se transformaram, um partido unicamente com um projeto de poder. Chegou a hora da decência e da seriedade, e eu vou dizer, repetindo o que disse aqui meu companheiro e amigo José Aníbal, e digo isso sabendo que a imprensa nacional que nos acompanha amanhã reproduzirá isso, e talvez alguns não entendam. Não importa, eu sei o que eu estou dizendo, e é dessa forma que eu quero encerrar essas minhas palavras, agradecendo a generosidade da presença de cada um de vocês. Me façam vencer as eleições em São Paulo, que eu venço as eleições no Brasil. Muito obrigado, e até a vitória do da defesa e da dignidade. São Paulo já decidiu. Aécio Neves, presidente do Brasil. São Paulo já decidiu. Aécio Neves, presidente do Brasil. E aí, presidente Serão? Então, galera, vamos repetir. São Paulo já decidiu. Aécio Neves, presidente do Brasil. São Paulo já decidiu. Vamos, Munhoz, vocês estão de várias figuras do meu lado. Obrigadíssimo pela sua presença, pela sua palavra.